fundem, se diferenciam e às vezes se desnaturam por obra dos homens. O que impressiona entre os adeptos do druidismo é a sua fé profunda, sua confiança absoluta em um futuro sem limites. Acima das contingências humanas, mais alto que nosso livre-arbítrio, fonte ao mesmo tempo de nossa miséria e de nossa grandeza, eles creem, eles sabem que uma lei de sabedoria e de harmonia reina no mundo e que, finalmente, o bem triunfará sobre o mal. É isso que exprimem as tríades 43 e 44. 43. Três coisas se reforçam dia a dia, visto que a maior soma de esforços vai, sem cessar, em direção delas: o amor, a ciência, a plena justiça. 44. Três coisas se enfraquecem cada dia, porque a maior soma de esforços vai contra elas: o ódio, a deslealdade, a ignorância. Desta certeza decorriam, para nossos antepassados, essa firmeza nas provações, essa coragem nos combates, que os tornavam legendários e os faziam marchar para o perigo e para a morte como se fossem a uma festa. Essas qualidades viris de nossa raça estão bem debilitadas atualmente, sob as forças deletérias e persistentes do materialismo. Observou-se, porém, o seu reaparecimento nas horas memoráveis das guerras do Marne e de Verdun. O novo espiritualismo vem reanimá-las em nossas almas na medida compatível com o nosso grau de civilização. Pode-se notar, desde muito tempo, que o movimento do pensamento e da ciência, as descobertas astronômicas e tudo que tem ligação com a física do globo terrestre vem confirmar a concepção céltica sobre o universo e sobre Deus. Os cantos bárdicos de Taliesin sobre os mundos e a evolução da vida, que datam do século V, os testemunhos dos autores antigos sobre a ciência profunda dos druidas são dignos de fé. As tríades, em tempos mais recuados, após terem anunciado e previsto as conquistas futuras da ciência, abriram-lhe outros horizontes, que a ciência apenas pressente e hesita em abordar. À medida que o conhecimento do universo se estende, a ideia de Deus se engrandece e as concepções teológicas da Idade Média se sombriam. Ao mesmo tempo, a noção da força e do pensamento soberano torna-se mais imponente e mais bela. Ela aumenta ao infinito e ao absoluto. Aqui, aparece uma dificuldade contra a qual se chocaram todas as filosofias espiritualistas. Nós não podemos, dizem elas, conhecer o ser em si, mas somente pelas relações que temos com ele. Ora, qual relação pode existir entre o homem finito e relativo e o ser infinito e absoluto? Não há aí uma contradição. Este escolho, que nenhuma filosofia moderna pode evitar, os druidas tinham afastado desde o princípio e nós achamos, nesse fato, a manifestação de uma intervenção sobre-humana. Com efeito, a tríade número 46 assim se exprime. 46. Três necessidades de Deus: ser infinito em si mesmo, ser finito em relação aos seres finitos, estar em relação com cada estado de existências no círculo de Gwynfride. Sobre este último ponto nós possuímos os meios de controle suficientes. Todos os espíritos elevados, que se comunicaram em nossas reuniões de estudo, afirmam que eles percebem as radiações do pensamento e da força divina. Os mais puros, em pequeno números, percebem a luz do foco divino e as poderosas harmonias que se formam. Eles recebem as ordens, as instruções, tendo ligações com as missões a cumprir, as tarefas a realizar. Pode-se mesmo ir mais longe e dizer que, sobre o plano terrestre, os homens mais evoluídos sentem as radiações divinas, não mais diretamente, mas como um reflexo que vem esclarecer a sua consciência. Em resumo, Deus é a causa suprema, a fonte eterna da vida. É seu pensamento e sua vontade que movem o universo. Eles projetam sem cessar, através do espaço, as ondas de moléculas, os feixes de centelhas vitais que as grandes correntes de ondas transportam e distribuem sobre o mundo. Daí,
Essas centelhas de vida se elevam através do ciclo imenso do tempo em direção da fonte suprema, revestindo as formas rudimentares da natureza. Ao chegar ao estado humano, elas deverão adquirir, por seus trabalhos e seus esforços, todos os atributos divinos: consciência, sabedoria, amor, participando cada vez mais da vida, da obra eterna num crescimento gradual de radiação, potência e felicidade. Para tornar a concepção druídica completa e perfeita, bastaria acrescentar-lhe a noção de solidariedade dos seres pela paternidade de Deus, a comunhão universal na qual cada um trabalha pela evolução de todos na sucessão das vidas, desde o infinitamente pequeno até as alturas divinas, até a possessão dos atributos que constituem a perfeição. Mas é, por excelência, uma doutrina de evolução, de progresso e de liberdade. No lugar da visão de uma imobilidade beata e estéril, é uma vida de atividade, de desenvolvimento das faculdades e das qualidades morais. E a felicidade de se dar a todos e de educar os outros educando-se a si mesmo. O ser evoluído é mais feliz em dar do que em receber, e por aí nós podemos compreender a felicidade de Deus em espalhar a sua própria substância sobre sua obra, em benefício de suas criaturas e na medida de seus esforços e de seus méritos. A ideia capital do druidismo é, portanto, a ideia de Deus, único, eterno, infinito. A primeira tríade é a formal, e a noção de Deus se desenvolve nas tríades seguintes. 1. Há 3 unidades primitivas, e de cada uma não deveria existir mais do que uma: um Deus, uma verdade e um ponto de liberdade, isto é, o ponto onde se acha o equilíbrio de toda a oposição. 2. 3 coisas procedem de 3 unidades primitivas: toda vida, todo bem e todo poder. 3. Deus é necessariamente 3 coisas, a saber, a maior parte da vida, a maior parte ciência e a maior parte do poder, e não deveria ter mais de uma grande parte de cada coisa. 4. 3 coisas que Deus não pode deixar de ser: o que deve constituir o bem perfeito, o que deve querer o bem perfeito e o que deve cumprir o bem perfeito. 5. 3 garantias do que Deus faz e fará: o seu poder infinito, a sua sabedoria infinita e o seu amor infinito, porque não há nada que não possa ser feito, que não possa tornar-se verdade, que não possa ser querido por esses atributos. 6. 3 fins principais da obra de Deus, como Criador de todas as coisas: diminuir o mal, reforçar o bem, esclarecer toda a diferença, de tal sorte que se possa saber o que deve ser, ou ao contrário, o que não deve ser. 7. 3 coisas que Deus não pode deixar de cumprir: o que há de mais vantajoso, o que há de mais necessário e o que há de mais belo para cada coisa. 8. 3 poderes da vida: não poder ser melhor pela concepção divina, e é nisso que está a perfeição de toda a coisa. 9. 3 coisas prevalecerão necessariamente: o supremo poder, a suprema inteligência e o supremo amor de Deus. 10. As 3 grandezas de Deus: vida perfeita, ciência perfeita e poder perfeito. 11. 3 causas originais dos seres vivos: o amor divino de acordo com a suprema inteligência, a sabedoria suprema pelo conhecimento perfeito de todos os meios e o poder divino de acordo com a suprema vontade, o amor e a sabedoria de Deus. Quando se acrescenta que os judeus foram os primeiros do mundo a afirmar a unidade de Deus, esquece-se por demais que os druidas a ensinaram bem antes deles. Mas enquanto que a Bíblia nos apresenta Deus antropomórfico, isto é, semelhante ao homem por certas imperfeições, o Deus dos druidas está no ponto alto acima das misérias humanas. Eis como Jean Reinald se exprime em sua obra magistral L'Esprit de la Gaule, página 45. Relativamente ao conhecimento de Deus, a Gália se ergue, na realidade, por si mesma, não tendo jamais necessidade de recorrer a outra enquanto a essência é o fundamento da vida.
Em vez de ser obrigada a vir se enxertar sobre a cepa viva, como diz São Paulo aos gentios, ela era igualmente uma cepa viva. Em resumo, dizíamos, a doutrina dos druidas se baseia em três princípios fundamentais: a eternidade de Deus, a perpetuidade do universo e a imortalidade das almas. A seus olhos, o universo era o campo vasto onde se desenrola o destino dos seres. A pluralidade dos mundos era o complemento necessário da sucessão das vidas, escala da ascensão que se eleva até Deus. Uma das coisas que mais abalavam os autores antigos era o saber dos druidas em matéria de astronomia. O contraste era profundo, nesse ponto, com a maioria das doutrinas do Oriente. Sobre esse conhecimento há muitas testemunhas. O próprio César nos informava em seus comentários das guerras gálicas, que os druidas ensinavam muito sobre as coisas relativas à forma e à dimensão da terra, a grandeza e as disposições das diversas partes do céu e ao movimento dos astros. Hecateu, Plutarco e outros dizem que, das ilhas britânicas, os druidas observavam cuidadosamente as montanhas e os vulcões da Lua e todo o relevo desse pequeno globo. Foi na Gália, diz Jean Reinaldi, que se imaginou tornar os astros a sede da ressurreição. O paraíso, em vez de se reduzir a uma concepção mística, formava uma realidade sensível, oferecida de modo contínuo como espetáculo aos olhos dos homens. Quanto à perpetuidade do universo, ela se deduz desta passagem de Estrabão: os druidas ensinavam que a alma está livre da morte como também o mundo. A imortalidade decorria da ideia de que a grandeza inerente ao indivíduo está acima de todas as forças materiais. Tudo o que depende do mundo perece, as instituições, os monumentos, os impérios, mas no meio de todos esses objetos precários acha-se um ser que não é deste mundo a não ser passageiramente que, sendo superior por sua imortalidade às realidades perecíveis no seio das quais ele se desenvolveu, se eleva até o céu com uma sublimidade em que a terra, apesar de seu fausto, não se aproxima. Quando se compara a tradição céltica, tal como se exprime nos cantos bárdicos, com as teorias da Idade Média, antes de Galileu, fica-se surpreso com a ciência profunda de nossos antepassados. Lembremos somente o Canto do Mundo, de Taliesin, que data do século IV da nossa era. Eu perguntarei aos bardos, e por que os bardos não me responderiam? Eu lhes perguntarei o que sustenta o mundo, visto que, sem suporte, o mundo não cai. Mas o que poderia lhe servir de suporte? Grande viajante ao mundo. Enquanto desliza, sem repouso, ele permanece sempre na sua via, e quanto admirável é a forma dessa via para que o mundo dela não saia jamais. Ainda em nossos dias, conclui Jean Reinaldi, a astronomia clássica se limita a estudar o mecanismo material do universo e se acha bem afastada ainda da verdade moral, incapaz que ela é de vivificar o movimento dos astros pela circulação das existências. Ela se perde na multiplicidade das estrelas como em uma vã poesia. Capítulo 8. Palingênese, preexistências e vidas sucessivas. A lei das reencarnações. No seu ensino, os druidas não separavam a noção de imortalidade da noção das vidas sucessivas da alma. Com efeito, entre as grandes leis que regulam a evolução dos seres, nenhuma é mais importante, nem mais necessária para o homem conhecer, após a da sobrevivência da alma no seu envoltório fluídico, que a lei das reencarnações. A claridade que ela projeta sobre a estrada da vida dissipa as sombras, as contradições aparentes e revela o sentido profundo da existência. Ela traz a ordem e a harmonia no lugar da desordem e da confusão. Como se explica que essa grande lei, que na realidade deveria ser a base e o cimento de todas as doutrinas espiritualistas, seja ainda ignorada pela maioria dos homens de nosso tempo? Não é ela a essência da tradição céltica inscrita no mais profundo da alma da nossa raça e consignada nas tríades e nos cantos bárdicos? O Cristo, em suas duas encarnações conhecidas, a da Índia e a da Judéia,
sob esses nomes quase idênticos, Krishna e Cristo, não ensinou essa mesma doutrina tanto no Evangelho como no Bhagavad Gita. Toda a antiguidade foi iluminada por radiações dessa mesma lei pelos ensinos de Pitágoras, de Platão e aqueles da escola de Alexandria. Nos primeiros tempos do cristianismo, ver meu livro O Problema do Ser e do Destino, homens como Orígenes, São Clemente e quase todos os padres gregos a professaram muito, e no século IV, São Jerônimo, secretário do Papa Dámaso e autor da Vulgata, na sua controvérsia com Vigilentius, o gaulês, devia ainda reconhecer que ela era a crença da maioria dos cristãos do seu tempo. Mas o véu lançado depois, pelas igrejas, sobre essa grande luz tornou-se uma obscuridade para tudo que se relaciona com o problema do destino humano. Limitando, no círculo estreito de uma vida única, a passagem da alma sobre a terra, será que Roma desejaria somente adaptar seu ensino à compreensão medieval, isto é, ao grau de cultura dos povos ainda bárbaros? Ou teria ela, então, sonhado em assegurar seu império, pela concepção de uma vida que terminasse num paraíso ou inferno eternos, dos quais ela afirmava deter as chaves? Os dois pontos de vista parecem admissíveis. Tais concepções geraram consequências funestas tanto para o gênio civilizador como para o espírito religioso dos ocidentais, que elas deformaram no seu princípio e na sua própria existência. Como o fim verdadeiro da vida, isto é, o aperfeiçoamento da alma, sua educação, sua preparação para os graus mais altos da escala de ascensão, tenha ficado quase nulo na maioria dos casos, o plano geral da vida tornou-se alterado. Vários nascimentos. Os meus são conhecidos apenas por mim, mas vós não conheceis os vossos. Ainda que eu não seja mais, por minha natureza, sujeito a nascer ou a morrer, todas as vezes que a virtude declina no mundo, e que o vício e a injustiça vencem, então eu me torno visível, e assim eu me apresento, de tempo em tempo, para a salvação do justo, o castigo do mal e o restabelecimento da virtude. Entre os crentes, a preocupação constante da salvação pessoal, o temor dos castigos sem fim, paralisaram a iniciativa, extinguiram toda a independência do espírito, enfraqueceram o seu livre-arbítrio. Entre os outros, a impossibilidade de conciliar, no círculo de uma vida única, a variedade infinita das condições, das atitudes e dos caracteres humanos com a justiça de Deus, deu origem ao cepticismo, ao materialismo e negação de todo ideal elevado. Desse estado de coisas nós podemos, no momento, constatar em nosso redor os frutos amargos. Como ficar surpreendido, após tantos séculos de erro e de esquecimento, que a noite se tenha feito nos cérebros mais dotados? Não temos visto filósofos eminentes, cujas obras, os sistemas maravilhosamente combinados, se tornaram estéreis, porque lhes faltava a noção essencial, a chave de ouro de todos os problemas, a lei da evolução pelos renascimentos. O ser, diziam os druidas, se eleva do abismo da vida e sobe por etapas inumeráveis para a perfeição. Ele se encarna no seio das humanidades, nos mundos da matéria, que são muitas estações de sua longa peregrinação. Essa doutrina é confirmada, em muitos pontos, por todas as grandes religiões e pelas mais importantes filosofias antigas. Lê-se nas Tríades, segundo tradução de Ed. Williams, do original gaulês. 19. Três condições indispensáveis para se chegar à plenitude da ciência: transmigrar no abrir a terra, transmigrar no guinfir o céu, e relembrar-se de todas as coisas passadas até no anof e no abismo. 25. Por três coisas o homem cai sob a necessidade do abrir ou da transmigração: por ausência do esforço em direção ao conhecimento, pelo desinteresse do bem e pela afeição ao mal. Em consequência dessas coisas ele desce ao abrir até o seu análogo e recomeça o curso de suas transmigrações. 26. As três forças, fundamentos, da ciência,
A transmigração completa para todas as situações dos seres, a lembrança de cada transmigração e de seus incidentes, o poder de passar de novo, quando se quiser, por um estado qualquer em vista da experiência e do julgamento. E isso será obtido no círculo de Gwynfrey. Os cantos bárdicos não são menos afirmativos. Nós citaremos somente o mais célebre, o de Taliesin, que data do século IV da nossa era, segundo a tradução gaélica do Bardas, Cade. Godel. Existindo desde remota antiguidade no seio de vastos oceanos, não sou nascido de um pai e de uma mãe, mas de formas elementares da natureza, dos ramos da bétula, do fruto dos frutos, das flores da montanha. Toquei à noite, adormeci na aurora, fui peixe no lago, águia nos cumes, lince na floresta. Depois, escolhido pelo Goiom Espírito Divino, pelo sábio dos sábios, adquiri a imortalidade. Passou-se muito tempo desde que fui pastor. Por muito tempo andei na terra antes de ser hábil na ciência. Enfim, brilhei entre os chefes superiores, vestido de hábitos sagrados, segurei a taça dos sacrifícios. Vivi em 100 mundos, agitei-me em 100 círculos. Sublinhamos, de passagem, a analogia notável que aparece entre esse documento vindo de Priscas Eras e as descobertas recentes da ciência sobre as propriedades vitais da água do mar. O texto nos diz, existindo no seio de vastos oceanos, nasci de formas elementares da natureza. Deve-se ler sobre esse assunto, na Revue de Biologie Appliquée, de 1926. As experiências realizadas no laboratório do Colégio de França, pelos doutores Elialion e Carrion, estabelecendo que a vida animal surgiu no mar e seus primeiros representantes tiveram a forma de células isoladas. Consultar igualmente a recente obra do Dr. Quinton intitulada Léo de Lamer, Milieu Organique, Água do Mar, Meio Orgânico, que diz, o reino animal é inteiramente de origem aquática, provavelmente de origem marítima. Não há, no documento acima, uma série de testemunhos que concluem em favor da alta inspiração e do valor das doutrinas célticas, já que ensinavam, há 1500 anos ou mais, o que nossos sábios somente agora acabam de descobrir. A literatura céltica relata numerosos casos de reencarnação. Darbois de Jubainville, que por longo tempo ocupou a cadeira de celtismo, no Colégio de França, pôde escrever a propósito das tradições irlandesas. É a fé nessa metamorfose universal dos homens que inspirou a crença nas metamorfoses de Tuamac Cairiu e de Taliesin. Estes não são os únicos personagens cuja alma tenha, na Irlanda, revestido sucessivamente dois corpos de homem e que tenham nascido muitas vezes. Mongan, o rei de Ulster, no início do século VI, era idêntico ao célebre Find, morto 2 séculos antes do nascimento de Mongan. A alma do ilustre falecido tinha voltado do país dos mortos para animar, neste mundo, um novo corpo. Assim, a sobrevivência da alma ao corpo e a possibilidade de a alma de um morto ter, de novo, um corpo neste mundo são crenças célticas. Há algum tempo os espíritos dos antepassados, julgando que a hora das grandes renovações é chegada, projetam com mais intensidade radiações de seus pensamentos para o solo da França. Eis o que nos ditou o espírito Allan Kardec, em 25 de novembro de 1925, por incorporação. Desejaríamos inspirar nossos homens políticos com o espírito da tradição céltica, de honestidade, a fim de que os homens novos possam chegar a regenerar nosso país. Vemos claramente os pensamentos entrelaçados, como que formando uma mescla de cores múltiplas. As paixões dificultam a formação de pensamentos elevados. O materialismo é inerente a uma geração que não gozou, em sua vida pregressa, a não ser vis prazeres e que, no astral, permaneceu nas esferas de densidade muito grosseira. Ela voltou para a vida com os apetites mal satisfeitos. Pensei que devia aurir, na minha consciência profunda,
A centelha da fé ardente, de luz pura, que me foi legada por minha existência céltica, para tentar lançar sobre certos homens um raio de luz inspiradora. Como temos a facilidade, no espaço, de rememorar nossas vidas, quando estamos em uma esfera de densidade média, nos agrupamos espiritualmente, do mesmo modo que, em nossa vida terrestre, as paixões e as aspirações se agrupam conforme suas afinidades. Os grandes filósofos da antiguidade, os iniciados das velhas religiões nos ajudam, quando estão de volta ao espaço. Os ascetas, os budistas, são agentes poderosos para auxiliar a desagregar a matéria que pesa sobre os seres carnais de vossas regiões. Vós sabeis que alguns entre eles tinham um poder de radiação muito grande. Os druidas deixaram na alma das gerações primitivas, que habitaram o vosso solo, uma centelha que ficou latente no fundo de cada consciência. Isto faz com que toda a esperança não esteja perdida para reavivar uma chama que adormece entre alguns de vós. Temos como missão agrupar os verdadeiros celtas que são a própria essência da França. Posso falar disso, pois que vivi na Bretagne, fui druida em Elgoat. Mais tarde, por uma graça insigne, senti as forças emanadas do círculo superior e minha fé tornou-se viva e forte. Ela me seguiu nas minhas existências ulteriores, até aquela em que vós me conhecestes. Fui recompensado, visto que as intuições sustentaram de modo suficiente a pequena chama interior e, lembrando-me das leis da vida universal, julguei dever disseminar a doutrina que vós conheceis e que estava inscrita no fundo do meu superespírito. Essa mensagem nos demonstra que o espiritismo moderno, na realidade, não é mais do que um despertar do gênio cêutico que dormitava desde séculos e que reaparece, em todo o seu esplendor, sob formas apropriadas às necessidades da evolução humana. Aliás, ele se mostra semelhante, em muitos pontos, ao cristianismo esotérico, porque as grandes verdades emanam todas de uma fonte única para se difundirem em matizes diversos, conforme os tempos e os meios, como os raios de luz do prisma. Após um tempo de permanência e repouso no espaço, a alma, dizem os espíritos, deve renascer na condição humana. Ela leva consigo toda a herança do passado, bom ou mau, e volta para adquirir novos poderes, novos méritos que facilitarão a sua ascensão, sua marcha para a frente. E assim, de renascimento em renascimento, o espírito progride, eleva-se, sob na direção desse ideal de perfeição que é o objetivo de toda a evolução universal. A Terra é um mundo de provas e de reparação, onde as almas se preparam para uma vida mais elevada. Não há iniciação sem provas, nem reparação sem dor. Elas, sozinhas, podem purificar a alma, sagrá-la, torná-la digna de penetrar nos mundos felizes. Esses mundos, ou sistemas de mundos, são dispostos no universo em planos ou graus sucessivos. As condições de vida nesses planos são tanto mais perfeitas e mais harmônicas quanto mais acentuada é a evolução dos seres que os povoam. Ninguém se eleva para um grau superior a não ser quando adquiriu, na fase precedente, as perfeições inerentes a esse meio. Ora, a variedade quase infinita e a desigualdade das condições de existência sobre a Terra não permitem crer que nela se possa adquirir as qualidades necessárias no decorrer de uma só vida. É preciso, para a grande maioria dos homens, uma sucessão de vidas, bem vividas, para realizar esse estado de sutileza fluídica e de maturidade moral que lhes permitirá penetrar nas sociedades mais avançadas. Daí resulta que, se todas as almas terrestres fossem distintamente chamadas a renascer no seio das sociedades superiores, essas seriam contaminadas e o plano geral de evolução se acharia alterado, inteiramente falsificado. Essa maneira de ver esse juízo é confirmada pelos atestados de inúmeros parentes e amigos mortos com os quais me foi possível relacionar no decorrer de minha longa vida. É-nos feita a objeção de que isso não ocorre por toda parte.
Na Inglaterra e na América do Norte disse que certos espíritos ficam em dúvida e negam a necessidade de renascimentos na Terra. Essa contradição aparente é o principal argumento dos adversários do espiritismo kardecista. Se examinamos a questão de perto, um fato aparece de início, é que todos esses espíritos, opostos à ideia da reencarnação, pertencem, no mundo, ao culto protestante. Sabe-se que essa forma de cristianismo dá a seus adeptos uma educação religiosa muito rigorosa e intensa, uma fé robusta cujas tendências e pontos de vista se prolongam com tenacidade na vida no além. O protestantismo ensina que a morte da alma é julgada de um modo definitivo e fixada para a eternidade no paraíso ou no inferno. O protestante não ora para as almas dos mortos, sua sorte é irrevogável. Doutrina rígida que elimina a alma culpada de toda possibilidade de reparação e retira de Deus o prestígio sublime da misericórdia e do perdão. Com ela, nenhum meio de voltar à terra. O catolicismo, ao menos, pela noção de purgatório, abre uma saída à redenção possível, e certos sacerdotes veem nessa teoria uma eventual aproximação com o espiritismo. Se a Igreja algum dia chegar a atenuar sua intransigência e reconhecer que o purgatório, esse lugar de reparação, é a própria terra, pelo processo dos renascimentos. Pode-se então explicar, pelos preconceitos dogmáticos inveterados, a oposição de certos espíritos, nos meios protestantes, à lei das reencarnações. Mas, dir-se-á, já que todo o passado está escrito em nós, em nossa consciência profunda, como demonstram as experiências de exteriorização, sendo a morte a exteriorização completa e persistente, como esses espíritos podem se enganar sobre a natureza desse passado e a forma de seu futuro. Sim, sem dúvida, todo o passado está escrito em nós, como em um livro, nos recônditos ocultos da memória subconsciente. Mas do mesmo modo que para se ler um livro é preciso, inicialmente, abri-lo, depois querer e saber lê-lo, para explorar as profundezas do ser é necessário um ato de vontade. É por esse processo que o hipnotizador obtém do paciente a reconstituição de suas vidas passadas. Não ocorre, para nós mesmos, sermos obrigados a fazer um esforço mental, esforço repetido e prolongado, para refixar, na vida atual, as lembranças adormecidas. Muitas pessoas imaginam que a morte é como um véu que se destrói e que uma viva luz logo aparece sobre todos os problemas que lhe concernem. Erro grave, pois é lentamente, por todo um trabalho interior, por observações, por comparações repetidas que a alma do morto se liberta, pouco a pouco, das rotinas, dos preconceitos, das falsas noções que a educação terrestre acumulou sobre ela. No entanto, ainda é preciso, para isso, assistência e o concurso de espíritos mais adiantados. Mas, como nos diz Allan Kardec, o espírito, na sua volta ao espaço, procura os grupos de almas em vibração harmônica com seus próprios modos de ver e com seus sentimentos. Ele se associa à vida espiritual e, desde então, confinado nesse meio ambiente particular, pode persistir, por muito tempo, nos erros e nos costumes comuns. Todos os espíritas conhecem esse estado de alma que se revela nas comunicações do além e desejam, às vezes, provas originais de identidade que não são sem interesse e sem lucro, sob o ponto de vista da demonstração da sobrevivência. Durante minhas experiências encontrei, às vezes, espíritos dessa natureza, que não se lembravam de ter vivido muitas vezes em nossa terra e que negavam, de bom grado, o princípio das existências sucessivas. Eu os convidei, então, a pesquisar no âmago escondido de seus subconscientes e a procurar os traços de suas vidas anteriores. Nas reuniões seguintes eles vinham me declarar que tinham encontrado esses resquícios e podiam retomar o fio de seus últimos renascimentos. Pude observar que esses espíritos eram, geralmente, de ordem inferior. Seus antecedentes, pouco importantes,
se reuniam em várias existências de paixão, de violência, de desordem, fontes de amargos desgostos no além. Não é meu pensamento comparar esses espíritos atrasados com aqueles de origem anglo-saxônica, de que falei mais acima. Aqueles possuem, talvez, as riquezas ocultas, intelectuais e morais cuja importância eles ignoram. Eu exorto nossos amigos de ultramar para que realizem pesquisas metódicas, uma análise profunda de suas faculdades e de suas lembranças, o encadeamento de suas existências terrestres. Então, se reconstituirá e nós chegaremos, assim, à unidade de pontos de vista suscetível de dar à doutrina das vidas sucessivas toda a sua autoridade, toda a sua amplitude. Para isso bastará pôr em ação esta alavanca incomparável, a vontade. Notemos, aliás, que, desde 50 anos, a crença na pluralidade das vidas da alma na Terra não cessou de progredir nos Estados Unidos e na Inglaterra. Ela contava, há 30 anos, com alguns representantes isolados, enquanto que hoje, com a própria advertência dos espíritas ingleses, cerca de metade entre eles admite a volta possível, às vezes necessária, da alma sobre a Terra. Eis, a propósito, a opinião de dois representantes, os mais autorizados e os mais ilustres, do pensamento espiritualista britânico, formulada em obras recentes. O professor Sir William Barrett, da Universidade de Dublin, escreveu em seu livro No Limiar do Invisível, páginas 214 e 215. Opunha-se à ideia de reencarnação, esquecimento total de nossas existências passadas, mas isso pode ser somente um eclipse temporário. É possível que a lembrança de nossas vidas anteriores nos retorne, pouco a pouco, durante nossos progressos espirituais, à medida que atingimos uma vida mais ampla, com uma consciência mais extensa. E ele acrescenta uma citação do Sr. Massey, afirmativa e explicativa, sobre a reencarnação na Terra. A razão da reencarnação tem a sua fonte na atração que nosso mundo exerce. O que nos trouxe aqui uma vez nos reconduzirá, sem dúvida, outras vezes, enquanto a causa que nos impulsiona não tenha mudado. Só a regeneração, isto é, a renovação de nossa natureza é que nos isenta da reencarnação. Nos seus estudos sobre os múltiplos aspectos da personalidade humana, Sir Barrett também dizia: os casos de invasão psíquica tornam compreensíveis as reencarnações carnais. De sua parte, Oliver Lodge, reitor da Universidade de Birmingham, escreveu na sua obra A Evolução Biológica e Espiritual do Homem: pode-se admitir, em certos casos, a possibilidade das encarnações, não somente de uma sucessão de indivíduos ordinários, mas também de verdadeiros grandes homens. Ele acreditava na reencarnação fragmentária, que lhe parece aplicável ao caso de Cristo. Justin Moses, com o pseudônimo de Oshon, professor da Universidade de Oxford, que foi um dos propugnadores mais estimados da ideia espírita em seu país, escrevia em seus ensinos espiritualistas as seguintes linhas, obtidas pela sua própria mediunidade. A criança, o ser humano, não pode obter o amor e a ciência a não ser pela educação adquirida em uma nova vida terrestre. Uma tal experiência é necessária e numerosos espíritos escolhem um retorno à Terra a fim de alcançar o que lhe falta. Friedrich Mies, na sua obra magistral A Personalidade Humana, capítulo X, expressa a mesma opinião e diz: a doutrina da reencarnação não contém nada que seja contrário à melhor razão e aos mais elevados instintos do homem. Ele torna a tratar da evolução gradual, das almas, em numerosas etapas a qual é impossível de assinalar um limite. Quanto à América do Norte, poderíamos citar várias obras editadas nesse país que demonstram que a ideia da reencarnação também segue o seu caminho e que as mensagens dos espíritos que afirmam os renascimentos terrestres são cada vez mais frequentes, como se pode observar na maioria das revistas espiritualistas da língua inglesa.
O mesmo movimento de opinião ressalta da acolhida feita à tradução de meu livro O Problema do Ser e do Destino, pela Sra. Wilcox, sob o título Life and Destiny, editado em Londres e em Nova York. É evidente que essa grande verdade foi durante muito tempo apagada pelo trabalho lento e oculto dos séculos, porque cada vez que nós a afirmamos, nos defrontamos com objeções que denotam um esquecimento completo. Entretanto, não se deve perder de vista que essa doutrina permanece ativa no Oriente. No momento atual, das Índias ao Japão, 800 milhões de asiáticos conhecem e aceitam a lei dos renascimentos. Brahmanistas, budistas, shintoístas, adotam essa mesma crença, o que lhes assegura uma certa superioridade de pontos de vista. O Alcorão, em suas primeiras suratas, também afirma que é possível a reencarnação, na Terra, de muitos adeptos do profeta, Maomé. E sem pesquisar a fundo, entre nós mesmos e em nossos dias, longa seria a lista de homens ilustres que aceitaram essa crença, desde Victor Hugo, Charles Bonnet, Pierre Leroux, Jean Reinald Thomasini e Flammarion. A maioria não teve necessidade de provas experimentais. O uso de sua razão, libertada das rotinas da escola e dos sofismas, e o panorama da vida, se desenvolvendo em redor deles, lhes foram suficientes para discernir as leis. Eles foram seduzidos pela beleza e pela grandeza desta evolução que faz do homem o autor de seus próprios destinos. A alma, pensavam eles, constrói o seu futuro por meio de vidas renascentes. Ela desenvolve suas faculdades e sua consciência pelo trabalho, pela prova, pela dor, cinzel divino que lhe comunica as suas belas formas. Ela se depura, se eleva, se interpenetra dos esplendores da natureza, se inicia em suas leis e participa, na medida de sua potência crescente, da ordem e da harmonia universal. Para esses precursores, como para nós, espíritas, esta revelação, seja intuitiva, seja vinda do alto, dissipou como uma neblina as hipóteses fantasiosas e as negações estéreis. A vida e a morte mudaram de situação, esta não é mais do que a transição necessária entre as duas formas alternativas de nossa existência, visível e invisível. A vida é a conquista das riquezas imperecíveis da alma, das forças radiantes e das qualidades morais que assegurarão sua situação no além e lhe prepararão as melhores reencarnações na Terra e em outros mundos. Assim, o pessimismo sombrio se esvai para dar lugar à confiança, a alegria de viver na tarefa bem cumprida, a satisfação do dever bem realizado, com as perspectivas de um futuro sem limites e a ascensão gradual e radiosa de círculos em círculos, de esferas em esferas, em direção ao foco divino. Ora, aquilo que tantas religiões ensinaram, e ensinam ainda, e que tantos pensadores, antigos e modernos, discerniram por meio da reflexão profunda, o Espiritismo acaba de demonstrar pela experiência. Ele tem para si não somente o testemunho universal do mundo dos espíritos, que se levanta de todos os pontos do globo e sobre o qual falaremos mais adiante, mas ele já reuniu um conjunto de fatos comprovantes dos quais vamos citar alguns. Notemos, inicialmente, que um ser suficientemente evoluído, quando o estado normal da consciência e o estado subconsciente estão em equilíbrio, isto é, atingem uma estabilidade perfeita, quando esse ser se desliga dos ambientes materiais, ele pode se lembrar das vidas anteriores e perceber, em intuições profundas, suscitadas pelos espíritos desencarnados, a forma de suas vidas passadas. Daí as lembranças de certos homens célebres, o reconhecimento dos lugares onde eles viveram. Por exemplo, o caso de Lamartine em sua viagem ao Oriente, de Mary pela Índia e a Flórida e de tantos outros casos análogos que poderíamos lembrar. Mencionemos os testemunhos publicados por certas revistas inglesas relativos às crianças hindus que, durante o período de crescimento, no correr do qual a incorporação da alma não é completa,
conservam o uso da memória subconsciente e a lembrança de suas vidas passadas. Casos análogos não são raros no Ocidente, mas não se lhes dá muita atenção, pois considera-se sempre, sem razão, as narrações infantis como imaginárias. Às vezes, me pedem para dar as razões pelas quais creio em minhas vidas anteriores e as provas pessoais que possuo. Para isso basta me recolher e, nas horas de calma e de silêncio, interrogar as camadas profundas da minha memória, para aí encontrar alguns vestígios do meu passado. Se eu me dedico a uma análise severa e rigorosa de meu caráter, de meus gostos, de minhas faculdades, reconstituo o encadeamento das causas e efeitos, por meio dos quais se formou minha personalidade, o eu consciente através dos tempos. O detalhe dos acontecimentos me foi comunicado por meus guias, porquanto minha clarividência não atinge tão longe. É precisamente esse rigoroso exame interior que serve de verificação e de controle, porque nele eu encontro a confirmação e a prova da exatidão das revelações feitas e que compreendem os nomes, as datas, as identidades recolhidas em minhas pesquisas bibliográficas. Com esse método de estudos, o que não se pode obter no estado de vigília pode-se provocar pela exteriorização completa do eu no estado hipnótico. É o que, frequentemente, pude realizar com minha excelente médium, Senhora Forget. Sob a influência magnética do guia, ela reconstituía suas personalidades anteriores com atitudes, linguagem e um conjunto de detalhes que lhe teria sido impossível imaginar. É preciso notar, entretanto, que os resultados obtidos, por sua natureza íntima, não podem interessar e convencer a não ser aos experimentadores. Mas raros são os homens de nosso tempo que se dispõem a fazer essas pesquisas. A sua vida é toda exterior e eles ignoram os recursos ocultos na alma. Existe aí toda uma psicologia misteriosa que é preciso explorar com extrema prudência e que reserva aos pesquisadores avisados grandes surpresas. As experiências realizadas por Albert de Rochas, administrador da Escola Politécnica de Paris, e relatadas em seu livro As Vidas Sucessivas, foram contestadas. Entretanto, não se teria razão de rejeitá-las no todo, porque, se em certos casos a superstição foi evidente, noutros elas apresentavam um aspecto real de sinceridade. Assim parece ser o caso de Josephine, a moça de Voiron, Isère, que, adormecida por de Rochas, se achava na sua personalidade anterior de Claude Bourdon, habitante, outrora, de uma aldeia do departamento de Ain, onde Josephine nunca estivera. Ali encontrou-se o atestado de nascimento de Claude no registro da paróquia. Este fato foi enriquecido de muitos detalhes curiosos que constituem, no seu conjunto, bons elementos de autenticidade. Pode-se acrescentar a este caso o de Maio, moça de Aix-en-Provence, que, transformando-se em suas personalidades de outros tempos, revivia as cenas trágicas de suas vidas. Por exemplo, o estado de gravidez e de asfixia por imersão foram constatados pelo Dr. Bertrand, prefeito de Aix, convencido de que esses estados não podiam ser simulados por uma pessoa de 18 anos. Deve-se ver neste caso, como alguns pensam, a revelação de uma lei fisiológica pouco conhecida, uma correlação do físico e do mental que abre o caminho a investigações de uma nova ordem, a descobertas biológicas de uma alta importância. Seja como for, esses fatos vêm confirmar nossas asserções a propósito do poder do pensamento sobre os fluidos e sobre a própria matéria concreta. Um fenômeno mais complexo ainda, pela variedade de formas que envolve, é a reencarnação, na mesma família, da pequena Alexandrine, filha do Dr. Samona, de Palermo, que voltou uma segunda vez após uma morte prematura. Encontram-se nesse caso todas as particularidades morais e físicas muito características de sua curta vida precedente. Alexandrine conta muitas lembranças dessa existência, por exemplo uma excursão a Montreal,
onde ela encontrou sacerdotes gregos vestidos de vermelho, o que é pouco comum na Sicília. Este segundo nascimento, anunciado antes pela manifestação de espíritos, ainda que considerado pelos parentes como impossível, por causas patológicas, realizou-se no dia marcado. Esses fatos se apoiam sobre uma série de atestados de testemunhas e de amigos que relataram todas as fases desse fenômeno. Hoje, 1927, Alexandrine tem 13 anos, escreveu Gabriel Delany na sua última obra Documentos para servir ao estudo da reencarnação, e pode-se acompanhar, através dessa moça, todo o desenvolvimento das premissas indicadas pelos espíritos. Não podemos enumerar aqui todos os casos de reencarnação anunciados de antemão, todos os fenômenos de lembranças de vidas anteriores, com crianças e adultos, e os casos relativos à regressão hipnótica de lembranças. Mas, independentemente dos fatos de ordem experimental, ao nosso redor, quantas anomalias não são explicadas pela noção das anterioridades? Em muitas fisionomias nós poderíamos ler a demonstração disso. Essas mulheres de corpos pesados, de gestos masculinos, esses homens de maneiras efeminadas, que todos nós conhecemos, não são eles os espíritos que mudaram de sexo ao se reencarnarem. No meio do povo, a despeito da lei da hereditariedade, todas essas inteligências, esses talentos, até esse gênio, que surgissem entre famílias, de preferência materiais e grosseiras, não são eles a manifestação de trabalhos e aptidões anteriores. O mesmo problema se relaciona a esses temperamentos delicados e apurados, vindos de pessoas rudes e não evoluídas. Pelo contrário, entre certos anarquistas, fomentadores de greves, ávidos de subversão e de desordem, não se reconhecem os antigos burgueses egoístas, condenados a renascer entre aqueles que eles exploravam outrora e os quais um vago instinto torna a sua nova situação insuportável. E quantos outros contrastes, extravagâncias inexplicáveis na aparência, se esclarecem pela lei dos renascimentos. Pode-se reconhecer César em Napoleão, Virgílio em Lamartine, Vercingetorix no General Desage. Certos espíritos ainda acrescentam, Pompeu e Mussolini. Há individualidades que reaparecem no decorrer dos séculos, de tal modo que se pode reconhecê-las pela originalidade dos caracteres que se formam com a nitidez de uma efígie, como o perfil de uma medalha antiga. Mas não insistamos, pois que estas comparações poderiam ser a fonte de muitos abusos. Devido a essa hipertrofia do eu, que é uma doença tão espalhada, muita gente seria tentada a ver em si a reencarnação de alguma celebridade de antigamente. A cada renascimento, o véu da carne recai sobre a memória subconsciente, o acúmulo de lembranças submerge nas profundezas do ser. Só há exceção para certos casos de crianças e de pessoas evoluídas que podem exteriorizar suas faculdades psíquicas, como nós vimos anteriormente. Mas, para a generalidade dos humanos, o esquecimento das vidas anteriores é uma regra e, talvez, um benefício da natureza, porque, nos mundos inferiores e atrasados, como naquele em que nós habitamos, o panorama das vidas primárias está longe de ser reconfortante para as almas, muito mescladas de angústias, de impressões dolorosas e humilhantes, de pesares supérfluos, cuja intensidade paralisaria sempre nossa ação, enfraqueceria nossa iniciativa, pois que nós aqui voltamos para resgatar e para evoluir. O detalhe dos acontecimentos torna-se inútil e o que importa é conhecer a grande lei que religa todas as nossas existências e as torna solidárias umas com as outras. Essa concepção palingenésica nos parece oferecer o remédio indispensável para o estado de espírito de muitos de nossos contemporâneos. Com efeito, uma brisa de pessimismo sopra em certos momentos sobre nosso país. Chega-se até a duvidar do futuro da França, da possibilidade de seu reerguimento, semeando assim o desânimo entre as almas.
Esse pessimismo é o fruto mórbido do cepticismo materialista que corrói, desde há um século, a sociedade contemporânea. Nossa literatura tem, em parte, a responsabilidade. Escreve-se muito na nossa época, mas, entre os autores, a maioria não sente que é uma honra temível falar às massas ignorantes e impressionáveis. Esses escritores não parecem conhecer este vasto mundo invisível que nos envolve e que nos domina, nem essas imensas reservas de forças e de almas que, pela reencarnação, vêm incessantemente alimentar, entreter e renovar as correntes da vida humana. Eis porque este estudo da reencarnação se impõe, pois sem ela não se pode resolver nenhum dos problemas relativos à vida e à evolução dos seres e das sociedades. De acordo com os elementos que a reencarnação nos fornece, o nível moral se baixa ou se eleva. Quando ela traz sobre nosso globo os contingentes dos mundos inferiores, a perturbação se acentua e a humanidade parece recuar. Mas, também, pela reencarnação, nas horas de angústia, indivíduos poderosos podem surgir para dirigir em caminhos mais seguros os passos hesitantes da caravana em marcha. É isso que ocorre, neste momento, em nosso país. Os espíritos evoluídos e outros de uma ordem elevada vêm aqui tomar lugar, por meio de renascimentos, com a finalidade de regeneração. Esse movimento vai continuar, dizem nossos instrutores invisíveis, e em 20 anos poder-se-á assistir a uma obra de reedificação dos povos ocidentais e, particularmente da França. Não se deve desesperar. Os prognósticos sombrios, os julgamentos pessimistas, os temores e os alarmes são provenientes de uma concepção insuficiente da existência qual uma ciência rotineira impõe os limites reduzidos de nossa curta duração e do nosso pequeno globo, enquanto que, na realidade, a vida possui recursos infinitos, visto que ela se desenrola no seio dos espaços de onde ela inspira, estimula e fecunda a vida terrestre. Se a nossa literatura, a nossa filosofia e a nossa política continuam a se inspirar em regras de uma ciência limitada e envelhecida, se uma compreensão geral da vida evolutiva e de suas leis não vem penetrar, impregnar, transformar a alma humana, haverá menos esperança de se ver mudar a situação moral e social de nosso país. É, sobretudo, a noção de uma única vida que alterou tudo, obscureceu tudo e tornou incompreensível a evolução do ser e da justiça de Deus. Se a vida terrestre fosse também restrita, nossos estudos e progressos estariam perdidos, para o indivíduo e para a humanidade, enquanto que, pela reencarnação, tudo se perpetua e tudo se renova. Nós trabalhamos para todos e, consequentemente, trabalhamos para nós mesmos. Assim, nada se perde, os indivíduos e as gerações são solidários entre si, solidários através dos séculos. Pelo exposto acima, pode-se verificar que todas as grandes correntes do pensamento antigo, filosófico e religioso, relativos aos altos destinos da alma, após vicissitudes seculares, se renovam, se sintetizam e se fundem no espiritualismo moderno sob a forma da lei da evolução pelas vidas renascentes. Todas as grandes religiões do Oriente, inclusive o cristianismo esotérico, a filosofia de Platão e os princípios da escola de Alexandria, neles se encontram para lhe reunir a tradição sagrada do Ocidente, incluindo as de nossos antepassados, os celtas. Uma grande obra se realiza acima de nossas cabeças, cuja importância não podemos calcular, mas cujos efeitos vão repercutir no decorrer dos séculos. Esta obra de síntese que representa a fé elevada, a fé superior da humanidade em marcha, não se podia realizar no seio das religiões atuais, mas somente fora delas e pela ciência. O catolicismo perdeu de vista sua missão salvadora e regeneradora. Por interpretações ilusórias, ele desnaturou a doutrina pura do Cristo, sobretudo no que se refere ao futuro do homem e da justiça de Deus. É, entretanto,
Entre os seus adeptos que se difunde mais facilmente a noção de pluralidade das existências. Já se verificou que o purgatório, bem mal definido pela Igreja, poderia muito bem se conciliar com o resgate das faltas do passado por meio das vidas de provas. O protestantismo, de seu lado, suprimindo a noção de purgatório, tinha fechado toda a saída para o princípio das vidas renascentes. Não é uma coisa dolorosa, pavorosa.